Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso 7º episódio da nossa série de podcast Síndico Faixa Preta, que traz assuntos da vida em condomínios para que seja de uma forma leve, tranquila, com informações e novidades do dia a dia. Meu nome é Marília Matos Castanheira, eu sou diretora da IF3 e geradora de conteúdo digital da vida em condomínios. Sejam bem-vindos, vamos lá, pode rodar a vinheta. Estou aqui hoje com o Dr. Carlos Matos, que é o nosso comentarista. Nós vamos falar sobre, hoje eu vou falar, hein? O impacto dos meios de comunicação na vida condominial. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Marília. Boa tarde às pessoas que nos assistem. Boa tarde à comunidade e coletividade condominial e aqueles que também não fazem parte nesse momento. E principalmente uma boa tarde ao nosso querido convidado de hoje, que vai conosco debater um tema de importância para toda a sociedade, que são os reflexos, né, das notícias, dos meios de comunicação na vida de todos nós e principalmente nos condomínios. Seja muito bem-vindo. Isso, exatamente. Eu gostaria de apresentar, né, o nosso convidado de peso e muito especial que está aqui com a gente hoje. Agradecer, né, que ele topou vir. Giroto Filho, comentarista da Jovem Pan. Boa tarde, Giroto. Boa tarde, audiência. Olá a todos. Já dá um primeiro processo, hein? Eu senti um quê de gordofobia aqui, já me chamando de pesado logo no começo aqui, do nosso bate-papo aqui. Não, pesada sou eu aqui, né? Ainda falei pro Giroto, eu tô nervosa. É desconfortável aqui também, viu? É desconfortável. É bom estar, é o primeiro podcast que eu participo. Nunca participei de podcast. Estamos honrados. Porque minha vida já é bagunçada. Eu falei, vou arrumar mais confusão ainda para minha vida. Daí a Marília, e o senhor conhece bem ela, sabe, quando ela insiste, você fala assim, eu vou para ficar livre. Né? Então, porque eu não ia vamos te deixar logo em já, paz. marca para eu já ficar livre para voltar a ter minha vidinha. Né? Mas estou aqui na medida do possível que puder contribuir, estou à disposição, mas é muito mais gostoso lá de vocês. E isso é um exercício de humildade, isso é legal, viu? Tá no outro lado do balcão aqui, para talvez receber melhor as pessoas quando eu estiver lá na Jovem Pan, né? Porque a gente é meio bruto, né? A gente vai ficando meio insensível. Não é não. Então é bom mudar o lado do balcão. Mas eu queria fazer um aditivo fazer aqui. Prevenção do Alzheimer. Você muda, sai da zona de conforto, né? É bom para prevenir o Alzheimer. E também para fazer esse exercício aí de humildade e ver como que é o lado da outra pessoa. Né? Isso. Eu queria fazer um exercício aqui. A sua vidinha não vai mais ser tranquila depois que você veio aqui, Giroto. Você sabe disso, né? Porque nós vamos conseguir alguns processos aqui. Eu vou deixar para vocês também. A meta minha é essa. São 60 minutos que nós temos. Pelo menos um processinho eu tenho que deixar aqui, né? Não para nós, distribuição. Pelo amor de Deus. Não, para vocês. Não. Que até o podcast é responsável, né? Vocês são responsáveis. Então, a gente fala de assuntos pouco polêmicos aqui. Né? A gente fala coisas bem leves, tranquilas. Por isso vocês chamaram Tarja Preta, né? Isso. No podcast Faixa Preta, vocês chamam Tarja Preta para ver se polemiza um pouco. Vamos lá. Bom, Giroto, né? Mas brincando, eu sou do Natureba. Eu, felizmente, até o momento, não tenho que tomar nenhuma medicação. Não precisou ainda, não está medicado. Mas sei que algumas pessoas já provoquei o Tarja Preta, né? Eu tenho uma satisfação disso. Vamos lá. O Giroto é comentarista da Jovem Pan, né? Aqui de Marília e região, há 16 anos, né, Giroto? E a gente tem uma história que eu queria passar para as pessoas, né? Por que a gente escolheu o seu nome? Porque a gente escolhe os nossos convidados a dedo. É uma série de podcasts para falar dessa vida em condomínios, mas a gente achou que seria necessário, importantíssima a sua presença aqui, porque você foi uma das únicas pessoas, e quando a gente iniciou nesse projeto de condomínios, há 13 anos atrás, acreditou que isso era uma tendência que não ia voltar, né? Então, por isso que a gente acha tão importante que você conte pra gente, naqueles últimos anos, eu nem sei quanto tempo faz que a gente vai na Jovem Pan, eu acredito que a gente está batendo uns 8 anos ali, participando. A gente erra muito, aí o que a gente erra, a gente, claro, não fica divulgando, mas a gente tem alguns acertos legais, viu? Eu não lembro se foi numa conversa com o Samuel, ou acho que foi com o Samuel, porque o Samuel visitava a gente em função da legislação eleitoral, ajudava a gente a escapar de alguns processos também e orientava a gente na área eleitoral. E aí um dia ele tocou no assunto do trabalho que você estava começando a fazer, vocês estavam começando a fazer na área de condomínios.
E na hora eu falei, Samuel, como que está a vida nossa? Porque Marília, ela demorou, posso estar enganado, ela demorou um pouco mais para sua verticalização, né? E uma vez me explicaram isso, por exemplo, Londrina, ela verticalizou muito mais rápido, porque a terra muito rica no entorno, então você verticaliza ao invés de crescer a expansão, você né? vai tirar a área agricultável em detrimento da moradia. E é uma área cara, né? Você vai adensar. E no nosso caso é o Itambé, o famoso Itambé, né? Sim. Então você tinha todo o Itambé para ocupar antes de verticalizar. Mas já estava começando o processo de verticalização, que é antigo, né? Mas o boom da verticalização. E eu lembro até hoje que a gente fala daqueles números, né? Sim. Eu lembro desde a primeira ida sua lá, Jovem Pan, a gente falava 20%, 30%, 40%. E a gente usava um termo, usa até hoje, que é viver ou trabalhar em condomínio. Porque são duas situações. E aí, a gente bate o que hoje? Uns 60% já será? Quando você coloca vida ou trabalho em condomínio? E hoje a gente vê também uma realidade que a gente não via em Marília, né? Que eram... Esses dias mesmo eu fui numa lojinha de um condomínio, que eu estava precisando de um suporte, e o rapaz que é dono da loja, ele então aluga aquele espaço e ele mora naquele condomínio que fica em cima da loja. Então a pessoa vive em condomínios, trabalha em condomínios, essa realidade já era tendência em São Paulo e hoje está chegando em Marília. Então sim, a gente fala... E aí, é um felizardo ou um infeliz esse cidadão? Né? Depende da ótica. Depende 100% em condomínio, né? Ele é um felizardo ou né? Mas é interessante. Se você pensar que ele não fica 3, 4 horas dentro de um transporte para ir e vir, ele é um felizardo. Um felizardo. Ele pode usar esse tempo que sobra, em tese, para outras atividades. Ler um livro, por exemplo. Mas ao mesmo tempo também o cara que vai bater na loja dele bate ali para pedir um socorro na casa dele, sabendo que ele mora atrás, né? Não, mas aí eu acredito que é soldado na frente do quartel o tempo inteiro também, né? Mas se a gente for pensar também, a pessoa não vai abrir isso para todo mundo. Às vezes muita gente não sabe, né? Então fala o nome dele pra gente já falar isso, aqui, pro pessoal saber que ele é igual farmacêutico, né? Ele já quer... Antigamente tinha muito dono de farmácia que fazia isso, né? Morava atrás, né? Dono do armazém, dono de farmácia. E Marília é pequena. Marília ela cada vez mais, e isso que eu acho mágico em Marília, né, embora a verticalização dos condomínios, mas cada vez mais a gente tem o conforto das cidades grandes com a qualidade de vida das pequenas, né? Você conhecer todo mundo, saber quem é quem, né? Isso em cidades maiores a impessoalidade impera, né? Aqui em Marília a gente tem essa pessoalidade ainda, tanto que quando você vai para o fórum, você sabe quem é o cidadão, né? Tá ali, no tete a tete, qualquer situação. Porteiro, né? E às vezes você fala da criatura e tromba já no posto de gasolina, na fila da padaria, do caixa. Você acabou de falar, em São Paulo não. Eu converso com o pessoal lá de São Paulo. Falo, aqui é mais fácil para vocês. Vocês vão encontrar quando tem entrega de prêmio, algum evento aí do João Dória, do LID, que vocês estão aí, e ninguém vai sair dando pancada no outro, porque está todo mundo numa área social e com seguranças, né? No interior não, você fala da pessoa, daí 5 minutos você está trombando com ela. É o que acontece com o síndico no restaurante dos condomínios, almoço, né? Aí é pior, né? Porque ele está naquela coletividade. Coitado do síndico. O síndico, não. É um abnegado. O síndico. Como que ele pode fazer? Eu vim pensando. Como que ele pode se comunicar de forma assertiva, como você faz todos os dias na Jovem Pan, sem ser apedrejado depois? Não, a minha vida é um sonho perto da do síndico. Né? A minha vida é um sonho, né? A minha vida, assim... Eu estava pensando no síndico. O síndico, o máximo que eu consegui chegar a uma comparação, assim, É legal quando você faz analogias, né? Para explicar o seu raciocínio, né? Você se faz entender melhor quando você faz uma comparação. O síndico, o máximo que eu cheguei, assim, mais próximo, foi o juiz de futebol. Para mim, o síndico, a figura, assim, a carreira profissional ou a atuação... porque tem os profissionais e amadores. E no árbitro de futebol também tem. Sim. Os profissionais e os amadores, né? Mesmo quem apita na Federação Paulista, em profissional, às vezes o cara tem uma outra vida. Ele é bancário e árbitro. Agora, mais recentemente, começaram a se profissionalizar. Agora que começou a profissionalizar. O cara então tá igual o síndico mesmo. Mas viver... Por isso mas que foi... o que apita na várzea, nem sempre ele é o profissional, ele é o amador. Não, ele vai abastecer, ele é frentista lá, e o cara que ele anulou um gol vem abastecer o carro ali no dia seguinte. Por isso que eu falo que árbitro de futebol e síndico foram os mais próximos que eu cheguei, porque tem uma coisa assim que é do DNA do juiz de futebol. Ele só aparece, e isso é ingrato, quando dá alguma coisa errada. Quando ele faz o trabalho dele perfeito,
Ele apita que é o máximo da carreira de futebol, do árbitro de futebol, uma Copa do Mundo. Ele apita uma final de Copa do Mundo. E é perfeito. Ninguém fala do Mas coitado. isso me faz lembrar o seguinte, você já foi professor alguma vez na vida? Não. Eu já fui por muitos anos. Felizmente para os alunos, né? Você lembra, basicamente, passado de um tempo, você lembra dos alunos que na sala de aula não eram o quietinho, o estudioso. Você lembra? A turma do fundão. Exatamente. Que ia para frente porque era obrigado, né? O professor falava, fulano... Então, na verdade, é mais ou menos isso que você está dizendo. O árbitro que faz um bom jogo, ele não fez nada mais que obrigação e não aparece na foto. Nenhum locutor de futebol, nenhum narrador de futebol, e quando eu encontrar com o Nilson César da Pampa, eu vou falar, Nilson, pô, isso é injusto, né? O Galvão eu encontrei uma vez só na vida. Mas os principais, eu vou falar assim, o cara foi lá, apitou. Imagina a pressão de um cara numa final de Copa do Mundo. Sim. Né? Imagina a pressão do futebol amador, que você falou aqui também, quando estava a final. Ali não tem segurança e tal. Mas o cara vai lá, ele fez o trabalho dele perfeito, não fez nenhuma besteira. Ninguém lembra, ele é invisível. O síndico é a mesma coisa. Né? Hoje eu voltei para condomínio. Né? Então minha vida é fora e dentro de condomínios. Né? Eu não lembro do síndico. Agora, deu alguma coisa errada, voltei para condomínio. Né? Interessante. A gente não lembra se está tudo correndo bem, se o condomínio está funcionando. Ninguém bate na porta, vim trazer uma caixinha de bombom aqui, parabéns, está fazendo um belo trabalho como síndico. Jamais. Hein? Alguém faz isso? Agora, zoou alguma coisa. Dá um BO para você ver. Deu um problema dentro do condomínio, o que você faz? Crucifica. Aí você sai chutando o pau da barraca do síndico. Por isso que foi eu não sei se estou... Não, mas é uma analogia que a gente que trabalha, que lida com isso há muito tempo, a gente não tinha parado para pensar, e você tem razão. Vou usar, o cara às vezes tem uma carreira... Exemplo. Você permite usar seu exemplo? Não, alguém deve ter feito, né? Tá, então tá em bom. Comunicação a gente não inventa mais nada. Alguém já fez isso antes sempre, né? Então não é meu, é do mundo aí. Mas é muito injusto. Vamos continuar na analogia. Às vezes o juiz de futebol tem uma carreira, né, para ele chegar árbitro de FIFA. A gente tem 2 brasileiros, né? Arnaldo César Coelho, acho que 2 ou 3 que chegaram a uma final de Copa do Mundo. Primeiro, já o Brasil não pode estar. Se a seleção brasileira chega à final, o árbitro não vai ser. Já é cerceado aí. Então, quer dizer, ele já tem meio que torcer para o Brasil, a seleção perder, para ele poder apitar uma final de Copa do Mundo. Mas é o ápice da carreira. Aí ele tem 10, 20, 30 anos, né, de carreira. E uma carreira muito forte para ele chegar ao topo. Aí faz uma besteira ali, um pênalti que não foi pênalti, o resto da vida inteira. Ele vai ser lembrado. Aquilo, né? O síndico, às vezes, é isso também. Ele faz ali um tempo, um período de mandato, um período ali, e uma coisa que acontece, ele é crucificado e, às vezes, o dano à imagem dele é irreparável também. Nunca mais ele vai conseguir recuperar essa imagem. Por isso que hoje a gente reforça muito que as pessoas que não sabem o que é ser síndico, que não se prepararam para aquilo, não assumam essa função. Porque justamente é um fardo pesado para você ser um amador e entrar ali naquela comunidade. A chance de você ser marcado para o resto da vida é muito grande. Então, a gente sempre busca... E não pode ser um voo cego, né? Não pode ser um voo cego aí, querer dar uma de... Que aí ele pode se Porque isso vai ficar para o resto da vida. Né? O síndico daquele condomínio. Não é porque é só aquela coletividade. Quando a gente fala de grandes cidades, como você estava falando, às vezes a pessoa nem sabe quem é. Mas se você pega uma comunidade como onde nós moramos aqui, todo mundo se conhece. Então, uma falha ali dentro de um condomínio pode resvalar ali na cidade toda. Cada vez mais tem condomínios que são mini cidades também, né? Imagina o volume de pessoas envolvidas. Com certeza, hoje os condomínios já são considerados, né, mini cidade, dado a complexidade de responsabilidade que o síndico tem que carregar. Por isso que a gente vem falando aqui exatamente isso. Ou o síndico ou se profissionaliza e recebe por isso, como é o caso do árbitro, que você acabou de dizer, ou ele... Bom, primeiro que a pessoa tem que ser um pouco abnegado, tem que ser vocacionado para isso, tem que lidar com pessoas. Não é qualquer um que consegue lidar com isso. E a partir daí, ele tem que ter essa percepção de perigo, porque senão
ele vai fatalmente ter problema, ter dor de cabeça. Agora me conta aqui. Mas eu nunca Giroto. tive problema com síndicos, não. Não? A vida inteira eu sempre. Eu lembro de umas histórias que você já me contou. Mas com que você síndico morava em não. condomínio. Com com síndico não tinha não. Com problema. síndico não. Conta pra nós o seu histórico em condomínios. Hoje você tá morando em condomínio, mas você morou uma época também. Não, sempre alternava, É. né? Na verdade, ali, quando começa a ter a questão profissional, eu morei em época de estudante, em condomínio, depois por uma questão de segurança, né? Você recorre ao condomínio para ter um pouco mais de segurança. É o fator número 1. E quando saio também, saio por questão de segurança. Né? Tava pesada a coisa, meu nome tava em lista aí de não sei o quê. Eu falei, peraí, vamos dar uma sumida Entrou aqui. E saiu por questão de segurança. Aí quem tava na casa que eu tava até relatou que teve tiro em parede, não sei o quê. A gente não fica falando dessas coisas porque não galinha morta que aparecia conta pra gente, conta. na frente. Era um condomínio que eu morava, de casas, né? Aí começou, a gente é meio que igual Bin Laden, né? A gente vai mudando de caverna, né? Então, de tempo em tempo, vamos mudar de caverna, começa a ficar meio visado. E eu estava um bom tempo naquela caverna. Daí eu falei para minha esposa, ó, vamos dar uma mudada aí, que a coisa está um pouco pesada aí e tal, né? Mudamos. O fio da mudança foi um dia que eu estava saindo da minha casa e tinha um gato, assim, né? Era um condomínio pequeno, e tinha um gato no degrauzinho da porta da frente da sala. Eu falei, nossa, um gatinho, né? Aí dei um cutucãozinho nele para poder descer para ir para a garagem. O gato não se mexeu. Aí eu fui, o gato estava morto, sem os olhos, né? Não era um coitado, um animalzinho que não tem nada a ver com isso, foi usado ali para mandar o recado, né? Entendi. E eu quietinho, meu outro vizinho estava saindo também, eu falei, me ajuda aqui e tal. Eu peguei sacola plástica, tudo ali, né? Embalamos, colocamos no lixo lá na frente. E não falei nada para minha família para não causar nenhum... Não gerar polêmica, né? Aqui aconteceu, vida em condomínio, né? Vida em condomínio. O que aconteceu? Acho que uns 15, 20 dias depois, teve um aniversáriozinho ali no condomínio, todo mundo se reunido. E aí, velho, e o gato lá, não sei quem. Minha esposa já olhou pra mim e falou assim, que história que é essa de gato, né? Daí ela falou, tá na hora de sair. Saímos, mudamos. Não deu uma semana, o da primeira casa, e falou assim, acho que era pra você. Ele foi e mostrou uma marca de bala na parede no alto da primeira casa ali. Então, falou, era a hora de sair mesmo. E é bom que eu acho que provoca uma queda no valor, né, de locação, essas coisas. Claro que eu saio, o cara que vem, né, já pega um desconto bom, né, para não pegar o mesmo lugar, para não ficar marcado. Mas se for ver tantos anos, né, estamos no lucro, pouca coisa perto de outros amigos de outras cidades que eu sei aí, alguns não estão nem mais entre a gente, né. Então, nesse aspecto, Marília é deliciosa, né? É o meio de comunicação que gera esse tipo de insatisfação, né? Porque às vezes você tem que falar uma coisa que não é de agrado de todo mundo. O síndico também passa por isso. Aí seria qual mais arriscado? O jornalista, Sabe que eu o comunicador ou o síndico, na sua opinião? Olha, é uma boa pergunta, viu? É uma boa pergunta. Porque a gente tem mecanismos, né? A gente aprende a criar mecanismos. E o síndico, às vezes, ele cai numa situação e ele não está acostumado com aquilo. É igual a criança que é criada na beira de ferrovia. Hoje não tem nem mais trem, né? Criança que nasce e é criada perto de rio, né? Ela sabe que tem um rio ali, a mãe fica o dia inteiro falando, ou perto de rodovia, que tem caminhão, que tem, quer dizer, já está no DNA da criança ali, né? Então ela se acostuma, né? Tem cachorro que para em rodovia, olha para os dois lados e atravessa, né? De tanto estar acostumado. O síndico, ele cai numa situação. Muitas vezes ali, por uma necessidade, uma vacância, uma mudança, uma alteração, uma questão de saúde, aquele grupo fala, você vai ser o síndico. E a pessoa aceita. Só que ela não teve esse DNA, esse tempo de adaptação. Talvez ali, a analogia que eu faço do síndico eu acho que deveria ser obrigado a ser vereador, antes de ser prefeito. Né, o síndico ter participação na executiva, ali no condomínio, antes de entrar num conselho. Mas muitas vezes não tem esse tempo. Ele já cai direto ali e ele não está formado. E aí é mais perigoso. Porque a gente vai desenvolvendo, né, ao longo dos anos, mecanismos de defesa, mecanismos de e convenhamos, pelo nível de exposição que a gente tem, Marília é muito pacífica, né? Então, acho que o síndico é mais perigoso que a vida nossa, sim. Você já viu alguns casos em Recife que o síndico levou uma cadeirada na Assembleia? E o tempo inteiro ali, porque agora tem a figura dos profissionais, mas até então residia, né? Era a condição sine qua non, se não me engano, ele ser proprietário ou morador do imóvel, né? Antigamente, sim. Então ele tinha que estar ali.
Ela falou, usei uma palavra, você viu? Faz tempo. Incrível. Sine qua non. Depois vocês me explicam o que é. Faz tempo que eu estava querendo usar, não estava conseguindo usar. Hoje eu consegui encaixar. Essa faz uns 90 dias. Vou usar mais. Sine qua non, não é sine qua non. É uma condição necessária, né? Era obrigatória para quem não sabe. Eu imaginei que fosse isso, então não errei tanto assim. Né? Mas às vezes o pessoal, eu acho um pouco chato, se for até revelar aqui. Revela. Visita de escola. Quando vão, o professor liga e fala, podemos levar a nossa turma aí para conhecer a emissora e tal, e eles agendam a visita de escola. Não pelas crianças, mas é que é uma situação que às vezes você está ali, você se sente um ursinho panda no zoológico, né? Porque aí vem o professor, a molecada, você está ali, aí você não sabe o que você faz, se você vai, se abraça, se você brinca, se você continua fazendo o que você está fazendo, porque tem um monitor, tem a pessoa que está acompanhando, e você fala assim, eu vou brincar, a pessoa nem sabe o que eu sou, o que eu faço, o que acontece, vou atrapalhar a dinâmica deles ali. Então é uma situação que fica meio que de ursinho no zoológico ali, né? Mas, gente, pelas crianças eu gosto de tirar foto, não sei o que, fazer a farra, é legal. Mas por que eu comecei a falar disso? Eu não sei. Vocês têm que me cortar. Você falou que foi alguma coisa sine qua non. Que era, aí numa visita dessa, uma criança falou assim, é corajoso o que você faz. Eu falei, filho, eu estou aqui fechado, numa sala, blindado, né? Tem todo um protocolo de segurança para chegar até onde eu estou. Se eu não for bobo na hora de sair e não fazer sempre o mesmo horário, fazer horários alternados, mudar a carro de posição, alguma coisa assim, eu estou tranquilo. Agora o síndico não é assim. Não. Igual aqui. Está exposto. Igual aqui. Que coragem tem para falar aqui? Responder processo? Processar mais. O que é uma pinta mais na onça, né? Eu tenho segurança aqui. Tinha um interfone lá na frente, tem uma porta de segurança, tem uma série para chegar até onde nós estamos aqui. Qual a coragem disso? O síndico não tem isso. O síndico está exposto o tempo inteiro ali. Por isso ele tem que tomar cuidado realmente. E uma coisa para acrescentar, talvez, na pauta que você falou para mim, da questão de comunicação em condomínio, né? Eu tiro pela minha vida, né? No dia a dia meu. Às vezes, aquele comentário mais agudo, aquele que você acha que vai arrancar mais sangue da pessoa que você está comentando, a pessoa é preparada, ela é acostumada a receber aquele comentário. É o menos danoso em termos de repercussão ou de danos colaterais. E já percebi muitas vezes dores de cabeça com pessoas que não são do dia a dia, principalmente da política, né? Que você comenta aleatoriamente algo, né? Aí a pessoa chega, eu já quase levei um soco por ter falado feliz aniversário para uma pessoa. Já quase levei um soco, estou lembrando disso agora, né? Porque havia um costume de falar, né? Fulano de tal, feliz aniversário, um bom dia, feliz aniversário e tal. Não, era um cidadão. O que aconteceu? Eu não sabia que a vida dele estava um inferno. A vida do cara estava um inferno, né? Certo. E eu tinha uma relação lá dos aniversariantes, às vezes eu pegava nas redes sociais também, eu conhecia a pessoa, falei, vou mandar um, dois, três. Naquela época de fazer audiência, desespero, o Faustão faz isso até hoje, né? Ele tem a listinha, né? A gente tinha que fazer audiência, então, vamos falar, se a gente falar 2 por dia, são 400 no ano, 3 por dia, 600. Então tem as estratégias, né? Então antes do comentário eu falava um feliz aniversário, dava um bom dia. O cara estava numa situação de inferno na vida dele, eu vou saber? Né? Eu só falei fulano de tal, dá até vontade de falar de novo o nome dele, porque se a situação para ver como que está a situação dele lá, com a família, com a esposa, com não sei o que, com a empresa. Depois eu fui saber, era empresa, jurídico, família, estava tudo assim, né? Um inferno na vida do cara. E eu só falei fulano de tal, né? E mais 2. O que você acha que aconteceu? Rádio, né? Alguém chegou, o Giroto falou de você lá hoje. Pronto. O que veio na cabeça do cara? Falou mal. E estava estourando na imprensa coisas contra ele, a respeito dele. Né? E eu estava aleatório lá, dando o meu bom dia, inclusive nacional noticiário. Você vê como que era o inferno na vida do cara. O que esse cara faz? Ele para daí 1, 2 dias, não sei se ele estava me esperando, parou o carro do meu lado, assim. Ele segurou o meu carro e começou a me xingar. Eu falei, mas peraí, né? Sabe que a cabeça rebobina, dá um looping, né? Eu falei, mas eu não falei mal de você, né? E na hora eu até achei que tinha falado, né? Eu falei, vou apanhar com razão. Vou apanhar e não vou nem falar nada porque fiz besteira, né? Eu falei, não, mas eu mandei não foi seu aniversário? Entendeu? Que aniversário, não sei o que. Eu falei, cara, você tá louco, eu mandei um feliz aniversário para você, tal, não sei o que. E aí pintou a brecha, peguei meu carro e saí com o meu carro e ele saiu com a caminhonete dele xingando.
Né? Você vê, o cara desacostumado com mídia, você cita, e o síndico, às vezes... vai falar bom dia, pode receber como resposta, né? Bom dia por quê? Não, às vezes numa reunião, que eu estou falando é o seguinte, uma frase truncada, o WhatsApp é sensacional para isso. Era isso que eu ia falar nesse momento. O WhatsApp é sensacional. Porque aí que tá, o WhatsApp é o que você manda e o que a pessoa está recebendo, né? E aí eu queria que você me falasse também um pouco assim, como que você lida com os seus haters, né? Porque a gente sabe que todo mundo tem hater. Beijinho. E inclusive diminuíram, eu preciso de mais. Ah, você precisa de mais? Não, hoje é o momento, se você quiser aproveita, né? Que sempre tem outro que você pode criar, novo. Tem um condomínio escolar, não sei se dá para a gente caracterizar condomínio escolar. Eu falo para minha filha direto, falo, filha, recentemente aconteceu uma situação, e eu estava em viagem, né? Alguns alunos invadiram o sistema de projeção da escola e colocaram uma foto minha, né? E projetaram. E tiraram foto, né? E eu em viagem, minha esposa me liga, né? Os dois no carro ali, como que chama? O Bluetooth, né? Eu no Bluetooth na estrada, minha esposa na cidade com a minha filha no carro, e falando assim, colocaram uma foto sua na escola, não sei o quê. Eu falei, caramba, o que fizeram, né? Mexeram com a minha filha na escola, você já ia entrar com um carro na escola ali, né? Já ia... E daí falou, não, e dando risada as duas. Não, eles fizeram uma brincadeira, tal, olha no seu zap aí que nós vamos mandar, não sei o que, ela mandou. Né? Eles brincando comigo, assim, projetaram a minha imagem na parede, tiraram a foto na frente, mandando uma mensagem legal. Eu cheguei à noite em casa e sentei com a minha filha. Né? Falei assim, olha, hoje foi legal. Amanhã pode estar xingando o pai. A gente não sabe quem está mexendo. Às vezes é filho, sobrinho, primo, neto de alguém que você falou, vai ter ódio do pai. E isso desde criança eu falo para ela, né? Fala assim, olha, respeite a hora que vier. O problema é com o pai, não é com você. Não vai querer pular para me defender, que não tem nada a ver. E até ele também não é pessoa, né? Aí o pai vai, se precisar, lidar com o pai dele, não com ele, porque são crianças, né? Mas respeite, fique só com medo o dia que ninguém falar do pai. Porque o oxigênio nosso é comentário, positivo ou negativo. Isso é oxigênio para a gente. E como que você lida com esses comentários quando eles são negativos? Por quê? Não vou falar aqui, né? Senão se eu falar aqui, eu vou passar minha criptonita aqui. Os síndicos, muitas vezes, eu já ouvi relatos, eu não vou ser síndico, às vezes uma pessoa que tem habilidade para aquilo, que poderia trazer um benefício para aquela coletividade, fala assim, eu não quero ser síndico porque eu tenho teto de vidro, eu tenho filho aqui, que aí ele vai ouvir do outro. Como é que a pessoa, aquele que você falou. Eu acho que é uma ferramenta até para fortalecer o filho, mas é uma ferramenta para fortalecer o filho. E como que você lida com isso? Mas ele não tem que estar, ele primeiro, preparado para isso, para ele poder passar para o síndico, filho? Né, tem que estar preparado. Porque, veja bem, uma coisa é você, com toda essa carapuça que você tem, que foi criada ao longo dos anos e pela própria vivência e experiência. Outra coisa é o que nós estamos falando, trazendo isso para o condomínio e para uma pessoa que nunca teve uma função que precisa falar que tivesse a favor de alguém e contra outra Mas pessoa. A Maria falou algo interessante, por exemplo, uma pessoa que vocês percebem que ela é tarjada, que ela é preparada, aí é um desperdício para aquela comunidade. Agora, tem os espertalhões também, né, que querem ser em toda atividade. Né? O cara não é tarjado, não é preparado, é oportunista e quer estar lá como síndico. Né? Agora, ela falou uma coisa que eu achei interessante. A pessoa da comunidade ali, seja comercial ou residencial, do condomínio ali, e que vocês percebem que tem os atributos. E a pessoa fala assim, mas eu tenho um filho pequeno, eu tenho minha esposa. Ele vai sofrer com a represália de outras pessoas. Não vale a pena. A não ser que seja algo que vá contra a personalidade dele, que ele vai sofrer muito, a ponto de... Eu falei, eu amo tanto a minha atividade que eu não tomo nada para dormir, nem chá de camomila. Né? Eu não sofro com isso. Tem aquela... Igual aqui, a gente estava todo mundo nervoso antes de entrar, né? Ainda mais que... Invertemos os papéis, né? Mudando, saindo da zona de conforto. Zona de conforto, né? Com certeza. E é o fio da navalha ao vivo. Ao vivo é terrível, né? Porque não tem tempo. Uma besteira que a gente fala aqui vai responder por ela. Né? Uma frase mal interpretada, você vai responder por ela. Né? Então, se é algo que o cara vai sofrer, que vai prejudicar a saúde dele, né? Que não está na trajetória dele, não adianta forçar. Agora, quando fala assim, minha filha, é porque ele quer... E ele está terceirizando, eventualmente, ali. O receio. Está querendo um ok delas, né, da família. Né? Tipo assim, vamos, né? Agora, a dica que eu dou para essa pessoa é tipo assim, não vai perder um casamento por causa disso, não vai arrumar uma briga insolúvel com a filha, um problema
psiquiátrico para a filha por causa disso, né? Mas são ferramentas legais, principalmente para filho, porque ele vai ter experiências como síndico, né? Que ele vai trazer para o universo da filha dele também. E a filha vai ver que ele não é um bananão, ou ela não é uma bananona, porque não é só síndico, é sindicato também, né? Os filhos vão ter orgulho dessa atividade do pai, né? Mesmo nos momentos difíceis. Ele vai ter experiências, e é o que está mais precisando hoje em dia, né? Sair da zona de conforto, ter troca de novas experiências, fortalecer as nossas crianças, fortalecer o psicológico. Eu sei que todo extremo é terrível, e na minha fase de infância, o Márcio deve lembrar, tinha casos que hoje a gente percebe, casos de bullying terríveis, né? Mas 95, 96% dos casos era o que? Fortalecimento da nossa personalidade. Era assim, apanhou na escola, apanhava em casa. Se defende, apanhava. Chorando. A minha mãe falava isso, não Sim. venha chorando em casa, você vai apanhar de novo. Se você deu causa do entreveiro lá fora. E uma vez eu apanhei. Você tem que se defender. E uma vez eu apanhei, mas foi injusto. Porque eu fiz tudo o que tinha que fazer, só que na hora de cair, eu que derrubei ele, mas virou e ele caiu por cima e eu apanhei. E para chegar em casa? E eu tento, já com o discurso para explicar, falei assim, não, mas eu estava batendo, a hora que caiu no chão, com medo de apanhar de novo, né? Mas sabe o que mas eu eram formas de... Essa sua colocação me faz lembrar o seguinte, eu não sei o que levou a isso, mas hoje a nossa sociedade, ela está muito judicializada. Está muito judicializada. Achei que você fala do isentão, que é terrível também. Não. Eu penso que essa judicialização de tudo e de todos causa Acho que foi você mesmo que falou uma vez no seu programa de manhã lá, que ficou meio sem graça. 100,9, 7h30 da manhã. Isso, ficou meio sem graça, porque, na verdade, eu venho de uma cidade pequena. Politicamente correto também, né? Isso, esse politicamente correto hoje tomou uma proporção muito grande. Hoje você não pode apelidar ninguém que você vai ser processado, quer dizer. Então... E aí que acho que são as nossas funções. A primeira questão da judicialização, né? Eu até concordo, e isso é bom, você buscar os seus direitos. Sim. Mas tudo virou isso. Mas quando você acredita no sistema, né? Eu acredito no nosso Poder Judiciário. Eu também, claro. Então, se eu acredito... Eu não acredito no volume de ações que são inventadas ou mesmo esse excesso de legislativo, mas, Matos, que leva a isso. Quando a gente tem o fio condutor principal, que é acreditar, né? E eu acredito no Poder Judiciário nosso. Eu tenho noção que ele tem falhas como qualquer outra atividade humana. Né? Mas, de uma forma geral, eu acredito muito nos nossos juízes de primeira instância, segunda e terceira instância. Eu acredito muito. Então, mesmo que venha o volume, dane-se, bulhufas para o volume. Né? E eu acredito muito nos advogados também. Nossa, aqui, qual que é o santo padroeiro dos advogados? Né? Santo Ivo. Porque me livraram de todos até hoje. Eu tenho obrigação, São Ivo vai colocar nas minhas orações São Ivo também. Eu tenho Santo Antônio, que é o das causas impossíveis, e algumas eram quase impossíveis, eu escapei, né? E agora São Ivo também eu vou colocar na minha listinha ali. Então, quando você acredita nesse fio condutor, né, que é, no caso, a justiça, dane-se, pode entregar de container. Né? Agora, e se eventualmente eu fiz algo errado, para isso existe o judiciário. Vão tentar realmente aqui fiz besteira. Né? O que nós podemos fazer aqui? Há uma reparação, né? Vamos ver o que pode ser feito, se não for feito, vou pagar. Né? Que é a pedrada que o pessoal brinca, que o dia que levar a pedrada do Massa lá é hora de pendurar a chuteira, né? Que você nunca mais fica igual. Mas mesmo com a judicialização, né? Você, quando acredita no sistema, acredita no Poder Judiciário, dane-se, faz parte. Eu acho que é melhor do que quando o nosso povo não fazia nada, quando não ia atrás. Tudo há um pico, né? Depois há uma maturação. Eu só fico com medo de retrocesso. Né? A gente teve um avanço na trabalhista, por exemplo, né? Com o Michel Temer, presidente, né? Que diminuiu bastante, porque era... eu já fui em fórum trabalhista ali, pelo amor de Deus, o empresário era bandido, né? E assim, por pessoas que nunca administraram um carrinho de pipoca que estavam julgando a gente ali, né? Então, que nunca os excessos um CNPJ, né? Depois a gente chama que é um filho, a gente sempre depois fala, vem a maturação. O over, né? Depois vem a maturação, ou o down, depois vem a maturação também. Então, acho que a gente está nesse momento. Eu sou
nesse aspecto, um otimista, mas saímos um pouco dos condomínios, né? Não, mas tem a ver Não, com o é que que, nós falamos. na verdade, assim... Tem muita até judicialização dos condomínios também? É isso que muita, o síndico foi acontece com com medo. frequência. Na medicina a gente ouve falar A muito, né? responsabilidade do síndico aumentou muito, entendeu? E ao invés aí- das pessoas Então não saímos tanto do conversarem- tema, não. Não, ao invés das pessoas conversarem para se resolver, eles falam, então eu vou entrar na justiça. Entendeu? E aí tem hora que a gente fala, não, tudo bem, entra. Que Outro aí dia- a gente pelo menos resolve o assunto. Porque aí eu até ia te perguntar isso. Eu assim, falo muito, vão me cortando. Vocês que Não, estão no mas é comando, que tem a- botão para mas cortar meu microfone aqui, corta. Viu? Não, Mas mas a Marília aqui que comanda aqui, vai, aqui Marília. é ao vivo a gente tem que Ah, falar. tá tendo isso também. Às vezes o cidadão, ele deixa de ser em função da judicialização. Eu ouço muito falar, amigos médicos falando disso, da judicialização na medicina. Porque eles são visados, né? Eles têm um padrão aquisitivo, e aí vira o advogado, o cidadão, ele fala, olha, o cara é rico lá, aconteceu isso, vamos entrar com uma ação, porque às vezes, de boa fé, o médico vai lá e faz até um acordo para evitar mais confusão. Então, na medicina, eu sei que tem muita judicialização, também dos procedimentos no setor público na saúde, que é o próprio administrador da saúde pública, ele fala, vai lá no fórum, porque aí o promotor dá a autorização e ele compra o medicamento de alto custo, o transporte de alto custo, quer dizer, também nesse aspecto do poder público, mas não imaginava que entre os síndicos também. E Existe. Mas, na verdade, assim, o que acontece? Os síndicos, eles têm muito medo dos haters. Eles não sabem exatamente o que fazer nessa situação. os haters, você tinha Você comentado. responde, você não responde. O que você Eu tenho várias fases. A gente é cobaia, né? A gente é cobaia desse mundo. Outro dia eu vi foi o Carlos Aros, quando esteve aqui, que ele é o vice de jornalismo Brasil da Jovem Pan, uma figura notável, um moleque, né? Que já está nesse cargo. E é o cara de tecnologia da Jovem Pan também, de conteúdo de tecnologia da Jovem Pan Brasil. E o Carlos Aros fez um comentário aqui muito interessante, que não tem mais aquela coisa. No começo a gente falava mundo real e mundo digital, né? Virtual. Real e virtual, isso. Não Sim. existe mais o virtual. O digital é o nosso mundo. Exato. Tudo é um mundo só. Quando a gente Nosso começou mundo. aí na Jovem Pan, né, há 8 anos atrás, não existia a figura do Giroto. As pessoas imaginavam como era o Giroto, as pessoas não sabiam como você era. E era tão melhor, né? Era tão melhor. A gente tinha esse medo. Vamos perder a audiência, porque vamos descobrir que a gente é tudo feio, acaba a audiência. A voz até engana um pouco, né? Não, mas isso já aconteceu, né? Mas Como lembra, essa- você é mais novinha, você não pegou isso, esse bem lembrado pelo Matos, real e virtual, né? Sim, Tinha esse termo virtual, né? Virtual era uma coisa que subjetiva. parecia né? que não se pegava. Não, né? agora tudo é nossa vida. Né? Ela está no Então, digital mas aí, ou só no pegando analógico. esse gancho, Giroto, e voltando um pouquinho no que nós estávamos falando, o virtual hoje, que na verdade é o nosso real, Que é o digital, e é o né? do síndico, essa questão realmente das mídias sociais em relação ao dia a dia do condomínio. Né? Fica todo mundo mais exposto, né? E o síndico vive, sabe, se ele não tiver problema, ele passa a ter problema de pressão alta, porque é aquilo que você mesmo falou. Então, mas Ninguém vai falar assim, que bom, tá aqui uma caixinha de chocolate. Não. Até uma forma de a gente tentar bolar algumas coisas aí para motivar o juiz de futebol, porque alguém tem que fazer essa função. Então daqui a pouco vai entrar em extinção. Apesar que teve a questão do síndico profissional que chegou também, né, para suprir um pouco isso. Mas eu estava indo lá no virtual e no real, porque a gente é cobaia em vários momentos. Né? A gente é cobaia. A gente é a primeira geração, né? A molecada que está nascendo agora já vai crescer dentro desse universo. Sim. A gente teve que se adaptar. Então, em relação aos haters, tem vários momentos na minha vida. Eu lembro de um momento que eu não acompanhava. Deixa eu falar aí, não quero saber. Aí sempre tem um estagiário sacana, para não falar outra coisa, né? Sempre tem um estagiário maldoso ali, né? Você que tem chega, que né? acompanhar. Aí ele chega e fala assim, você viu o que esse cara falou aqui? Antes de você entrar no ar. Assim, 1 minuto de você entrar ao vivo no ar. Você viu aqui o que esse cara falou de você? Aí o sangue... Não, o looping fica ali. O looping fica ali. Né? Aí um dia chegou esse estagiário sacana, né, e falou assim, olha aqui, olha a lista daqui falando mal de você. Né? Eu peguei meia dúzia de nomes lá e falei, peraí então, anotei assim e fui pro ar. Entendeu? Alguns, que eu falei, Marília, todo mundo se conhece. Alguns eu já sabia da vida pregressa e da história. Né? Fiz meu comentário lá e falei assim, eu vou uma inovação hoje aqui, antes do intervalo aqui. Você que falou isso de mim, e na volta do break tem mais tal. Né? Mas desci a lenha, soquei a lenha nos que estavam falando mal de mim e prometi, depois do intervalo tem mais fulano, ciclano, não sei o que também falou, então nós vamos falar de vocês aqui também. E foi pro intervalo, tocou o telefone da empresa, o cara não tinha o meu. Né?
Você mudou seu telefone, não sei o que, tal, você falou de mim aí. Desculpa, não queria dizer isso, não sei o que. No intervalo, o cara com... Eu voltei e falei, quer saber? Estagiário, tira ele de perto de mim aqui, não deixa mais entrar. O que aconteceu quando eu fiz isso? Sumiram todos. Diminuiu. Não, sumiram todos. E minha rede social virou uma porcaria. Porque tem pessoas, e isso é uma dica para o síndico, tem pessoas no condomínio que todo mundo se conhece. Se eu estou falando que em Marília todo mundo se conhece, imagina dentro do condomínio. Então, dentro do condomínio, fiquem tranquilos, todo mundo sabe quem é quem. Então, tem pessoas, meu pai brinca, que são referências, né? Se preocupe quando ele fala bem de você, dentro do condomínio. Isso eu concordo com Síndico, você. veja de onde está vindo, respeite o que está vindo, veja a mensagem, não queira matar o carteiro, veja a mensagem. Aí, depois da mensagem, você vai para o carteiro, né? Porque dependendo do carteiro, pela mensagem você vai falar, esse é o carteiro fulano de tal, né? Esse cara, né, dependendo do condomínio e da pessoa, se preocupe o dia que ele te elogiar. Porque o dia que ele te elogiar, você está na boca do lixo do condomínio. Aí você está ferrado, né? Sim. Então, mas eles são úteis. Adorei. É igual chato em festa. Adorei a dica. É igual chato em festa. Hater é a melhor coisa que existe, porque dependendo de quem... um dia, nossa, foi pesado, o cara jogou já era o Facebook, estava no auge do Facebook, o cara acabou comigo. Aí eu fui lá ver quem que era a pessoa, daí eu falei assim, é fulano, eu não lembrava dele da época de jogar bola na Rio Grande do Sul, né? Eu não lembrava dessa pessoa. Daí eu falei assim, não deve ter mudado muita característica dele. Aí fui fazer uma pesquisinha, o cara continuava chato igual, dá até vontade de falar o nome dele aqui. Hoje eu falei assim, eu não respondi, eu entrei você lá. Não respondeu não, ele? Respondi assim, entrei e falei assim, muito obrigado. Tal, mas ele foi coisa assim de lixo, de não sei o quê, não serve nem para limpar. Não sei, eu falei, poxa, né? Para isso serve, né? Não vai falar que não serve, também não sou idiota, né? Você pode até recortar para ficar mais ergonômico, né? Para ficar mais anatômico ali, mas serve, né? Mas não respondi dessa forma. Falei assim, olha, eu respeito tal, né? Eu respeito o direito seu de falar o que você quiser de mim, assim como eu tenho de falar de ti e tal, não sei o quê, e até logo, segue o jogo. O que veio de gente depois na sequência ali, e fui embora, esqueci. No dia seguinte, a pessoa, você viu o que aconteceu lá? Mas o pessoal vindo e falando, você foi deselegante, que absurdo, você paga um monte de gente assim. Desnecessário, né? Mas ele motivou aquilo, e eu fui grato a ele. Porque gente que nem sabia que eu estava no ar, nem sabia qual era o meu horário, não sabia o que eu fazia. Nessa época era pro jornal, era um artigo, referente a um artigo meu no jornal, a época chamava Bom Dia ainda, hoje O Dia, né? Então ele estava falando que não servia nem para limpar aquele jornal, né, que eu escrevi ali, né? Eu falei, poxa, né, mas recortando serve sim. Lembrando que o síndico sempre vai ser exposto, né? Assim como vocês estão na mídia, o síndico também está na mídia, pelo menos daquela comunidade, daquele condomínio. Aproveitando mídia aqui, eu queria agradecer a presença das pessoas que estão online com a gente. O Ricardo mandou um gol do Santos para você. Boa tarde, né? Boa tarde. Melissa. Tem Kombi aqui, Santista? Tem sempre o Santista aqui que manda São gol duas do Kombis Santos. em Marília? Marília é uma cidade maior, são duas Kombis. A minha, eu tenho certeza que ela está aí. Melissa Cardinho, Órfão de Pelé? Larissa. Não, você tem Pelé, depois tem a fase do Robinho, né? Nós temos lá. Depois Neymar, né? Vamos entrar nessa. Não, São três fases. Não são muitas também não exagero, não são muitas. Aline Jardim, Laura Nunes, Amanda Teixeira mandou aqui parabéns pelo podcast. Giroto, glorioso. O Eidice, Ana Martins, a Karen, a Flávia, Andréa Gomes, a Alessandra Bernava, Andréia, tá aqui, ó, Giroto ícone. A gente sabe, aí, conseguimos. Você vê que ela é educada, ela só fala quem tá metendo a boca, ela nem falou, né? Não tem ninguém ela metendo poupa a o boca, convidado, não. Ela poupa o convidado, para não destabilizar. Depois que eu falei do estagiarinho que destabilizava a gente, né? Mas deu audiência, mas foi bom para dar audiência. Eu não posso deixar de agradecer os nossos patrocinadores, né? Que sempre estão aqui com a gente, aproveitando esse espaço e acreditando, né, no nosso canal de comunicação aqui. Quinta do Macau Delivery de Carnes em Condomínios, Quintec Assessoria Empresarial e Contábil, a Castanharia Produtos Saudáveis estão aqui para a gente degustar, obrigada. R2T Construtora, e temos uma nova patrocinadora, Take and Go, cervejaria inteligente para condomínios. Essa Take and Go já está com aqui, mais que o Jornal da Pan, poxa. Né? O que está acontecendo aí? Acho que a Quinta do Macau faz tempo que não vai lá, hein? Né? Quinta do Macau faz tempo que não vai lá, hein? Quinta do Macau. Deu o segundo evento. É culpa da pandemia, né? Eu sou a carne, eu tenho agora um que é especial com o risoto de pato ali do Pastini, mas o pato não fazia parte do meu dia a dia. Você gosta de cozinhar, né, Giroto? Engano, dou uma enganada, para relaxar. Ali eu gosto mais de brincar com o fogo.
né? Sim, Ligar com fogo. Percebemos, né? E aí, é por isso que eu faço na lenha, né? Eu tenho um tubulão a lenha e o forno, depois avancei para o forno a lenha. É uma coisa, acho que ancestral, né? De domínio do fogo. Eu fico imaginando lá atrás, né? O cara esperava um raio para fazer fogo, ou ficar na pedra. Imagina você fazer fogo na floresta. Então eu gosto de brincar com o fogo, né? E, por consequência, com carnes. Mas desde antes da questão do pato e tal, a de carneiro, para mim, é a principal. A de carneiro, assim, ela é a mais difícil também, né? De você fazer. Nós vamos, é iguaria, né? É iguaria. Nós vamos conversar sobre isso. E a da Quinta do Macau é... Agora, a Take Eu tive um final de ano delicioso com a Quinta do Macau. Foi um carneiro para você, né? Me passaram até a receita. Agora, esse aqui você vai gostar, viu? Take and Go é uma cervejeira inteligente para condomínios. Você que está morando em condomínio, ó. A cerveja você só pega, tira e já cai direto no cartão de crédito. O que você quer é cerveja gelada. Tem vários tipos de... como que a gente chama? Não é modelo? O tipo Nomes de cerveja? Marcas de cerveja. As formas de fermentação, né? Isso. Eles vêm aqui falar com a gente, explicar como funciona. Bem, você bem vê legal. Que esse é o patrocinador dos sonhos lá para mim, viu? Ele vai te pagar em... Hoje, por coincidência, em cervejas. O economista do Pânico lá, Samidana. Ele fez um comentário que o uísque nunca é a bebida preferencial. Raramente alguém fala que a sua bebida... Normalmente é cerveja, vinho, são a cachaça, né? Sim. São as bebidas mais populares alcoólicas para o brasileiro. Ninguém fala uísque. Mas aí você vai e casa num casamento, numa festa da sua filha, uma garrafa de uísque. Não é a mais popular, mas ali tem um elemento grátis, né? Para onde que o povo vai? No uísque, lógico. Todo mundo, igual abelha no mel, né? Vão tudo para cima do uísque, já percebeu? Mas não é a principal. Só quando vem o componente ali do uísque gratuito, porque tem um valor agregado alto, né? Sim. Aí vai, até o cara que é fanático por IPA, por cerveja, por artesanal, o cara todo mundo vai lá vai pro uísque. Agora conta para nós, Giroto, da onde que surgiu a sua vocação como comentarista? Conta um pouco da sua história. Pergunta filosófica, Marília Castanheira. A gente Isso que é o bom de podcast? Isso que é o bom de podcast? É. Você fazer... Cara, esses dias eu tava comentando, minha mãe faleceu há 6 anos, né? E ela estava viva ainda, ela veio e me mostrou. A gente estava ali, acho que na segunda ou terceira série do planeta. Tinha acabado de ser alfabetizado, né? Ela me mostrou um pedaço de papel. E mãe é duro, né? Mãe é mãe, né? Por isso que Dia dos Pais é um fiasco. Eu luto pelo Dia dos Pais, mas o Dia dos Pais é um fiasco. Eu luto por uma questão de... como que é aquele cara aqui do Moinho dos Ventos lá, como que chamava? Como é que ele chamava? Achavam que eram monstros lá, né? Cervantes lá, né? Nossa, esqueci o nome dele. Já vem. E ela me mostrou um pedaço de papel. Chama Jornal do Estudante. A gente se reunia na casa de um amigo nosso, né, fazia no carbono. Era uma folha de papel sulfite, no carbono. E a gente começou em 10, né? Um dia saiu da aula, chegou uma professora e estimulou a gente. Vamos para a casa do Toninho lá fazer o Jornal do Estudante, vamos fazer um jornal. E a gente foi e fez esse daí. Começamos em 10. Chegou uma hora, não tinha mais ninguém, né? E eu ficava com dó de parar de fazer, entendeu? E aí eu e mais um, ou eu sozinho, meu pai tinha máquina de escrever, a gente tinha carbono em casa, eu continuei fazendo. E vendia. Chegava na escola, era coisa assim de 10 centavos, 20 centavos, entendeu? Mas não era dado, era vendido. Então essa brincadeira começou lá, na época do primário, depois ensino médio, né? Eu sempre falei em fazer direito, nunca falei em comunicação. Na semana de fazer a opção no vestibular que veio o jornalismo. Você é formado onde? Eu estudei na Unesp, em Bauru. Mas veio assim até o fim era de tanto que eu prestei em vários lugares, né? Direito, né? E veio a comunicação na reta final, mas ela estava comigo ali o tempo todo. E esses dias eu vi uma pessoa, não vou citar o nome dela, que eu não quero influenciar na vida dela, mas ela começando a ser oradora na época minha era centro cívico, oradora de classe, oradora de aniversário, de amiga, oradora de não sei o quê. Começa assim, na minha época centro cívico, presidente eu não servia. Ninguém queria eu como presidente, né? Não. Porque presidente é o mais, né, normalmente é o mais popularzinho, o mais inteligente, não era
na época de centro cívico, Mais de cara escola, de pau, assim. né? Mais cara de pau. Não, o presidente não. O presidente ele tem que inspirar credibilidade. Então, um bom aluno, né, que sabe falar bem, é o genro, né? Aquele que não tem mais genro. Predileto. Eu era da turma da Fundão, mas eu era alto, então eu colocava eu na frente para não fazer bagunça, né? Então, para presidente eu não servia, mas todos eu era o orador. Tudo que era, ele vai ser orador. Aí era o cara de pau. Era o cara que ia em sala passar os avisos, não sei o quê. Então começou, e a vida inteira foi assim, né? No final que eu fui perceber, entendeu? Mas nunca teve aquela coisa, tanto que a opção era, porque tem no direito muito isso, né? A parte da oratória, né? Até porque é hollywoodizado, né? Você pensa que o direito é aqueles filmes de júri, né? Que você vai aquilo lá é a ponta do iceberg só, né? Sim. Quando tem, situações né? de júri, dependendo né? Crimes contra a vida, da atividade, você nunca vai ter. Mas é o que Hollywood traz pra gente, Sim. né? Então aí todo o estudante... Ou o Netflix também, né? Já assistiu aquela série, o Suits? Já. Você pode escolher como falar. Agora eu vou ficar com esse looping na cabeça lembrando da série, não faz mais isso comigo não. Deve ser algum problema psicológico, preciso procurar para ver o que é isso. Eu fico com um looping. Às vezes o entrevistado... Essa série é muito interessante. Então, eu vou ficar lembrando dela, eu assisti inteiro. Eu maratonei ela. Não, eu falei que eu vou ficar tentando lembrar da série. Entendeu? É um escritório de advocacia empresarial ali, né? Incrível, né? Uma realidade que não é. É corte de cabelo de $1.000, né? O cara lá, o fudidão, fodão lá, né? Eles são advogados de milhões, né? Advogados de milhões. Você vê aí, ó, foi até bom já mandar, hein? Não pode ser o contrário, né? Senão vai querer subir o meu corte de cabelo, né? Deixa eu ficar quieto. Caio, você não ouviu nada. $1.000 no corte de cabelo. Mas vamos voltar pro condomínio. Então, e aí, conta pra nós aqui. E aí você foi fazer a faculdade. E como que você chegou lá e falou, eu vou virar comentarista? Como foi isso? O comentarista, ele é o ideário de qualquer um, né? Porque, olha hoje, eu não acompanho a produção, eu não acompanho, até para não perder... Quando me passava um tema antes, era um martírio a minha vida. O editor me ligava e falou, amanhã tem assunto tal, acho que é legal para você comentar. Eu não dormia, porque eu ficava imaginando o melhor comentário possível em cima daquele assunto. Aí fazia pesquisa lá, não sei aonde, não sei o que, tal, e você perdia 4, 5 horas e ficava um robô, né? Então hoje eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai entrar, entendeu? Tem os sinais ali quando eu quero me manifestar ou não, né? E vem no improviso. Aí aumenta o risco de processo, porque tem hora que você se envolve mesmo. Porque como você está recebendo, eu estou recebendo a informação praticamente em tempo real com o nosso ouvinte. Entendeu? Então tem coisas que entram ali. Não vou mentir, como tem o teleprompter, eu ainda às vezes recebo antes um pouco antes ali, porque eu já vejo um teleprompter e já começo a perceber aquilo lá. O ouvinte, ele não tem o teleprompter, então ele vai ter um delay ali um pouco diferente. Mas às vezes você está nas redes sociais, às vezes você nem está acompanhando o teleprompter, porque quem tem que acompanhar são os apresentadores, né? E às vezes é em tempo real mesmo, eu ouço eles apresentando e aquilo já mexe comigo, né? E em alguns momentos você explode, porque... E o pessoal brinca que é quando dá mais audiência, né? Uhum. Quando você se sente... E isso eu tenho muito forte desde a minha infância, né? Pode me xingar, falar que eu sou idiota, falar que eu sou gordo, tonto, não sei o quê. Né? Tem até um dos filósofos lá falou que quando você recebe, né? Se você não recebe, não é. Minha mãe eu conheço, minha mãe, né? Conheci a vida inteira, coitada. Por né? exemplo, né? Ok, careca. Não é ofensa, né? Era novidade, né? Não era para contar para ninguém que eu era gordo, né? Então assim, não. Agora, quando subestima a minha inteligência, isso a minha vida inteira. Sabe quando a pessoa chega e tenta te fazer de idiota? Isso mexe muito comigo, né? Às vezes eu falo assim, olha, fala a verdade, fala que você quer levar minha caneca embora, mas não fala que é bom para mim perder minha caneca, né? Que você vai me livrar da caneca, porque essa caneca pode cair no meu pé e machucar. Não, isso é me chamar de idiota, né? Fala assim, de repente eu não estou usando a caneca, pode levar. Mas quando a pessoa tenta te convencer de que aquilo é bom e você sabe que não é, né? E às vezes a gente brinca também, que acho que tantos anos ali acompanhando, é meio que um Mr. M lá. Eu nunca me coloquei como dono da moral, não. Talvez por isso que eu tenho uma sobrevida grande, né? Porque quem tentou se colocar como dono da moral, Marília é pequena. Todo mundo sabe quem é o cara. Aí cai, a máscara cai. Pô, o cara é um tranqueirão, né? Então eu nunca falei assim, eu sou isso, aquilo. Não, sou um ser humano, né? E bem tranqueirinha, né? Mas aí eu conheço de malandragem. E a hora que vem o cheiro, você vai dar uma de Mr. M, né? Você fala, tá fazendo isso aqui,
para dar o drible da vaca lá. E aí tem hora que mexe mesmo, que dá aquela... Fala, pô, estamos em 2022 e isso está acontecendo ainda. E eu até ia aproveitar que você está falando sobre isso, como eu já vi, já presenciei, né? Você receber informações ao vivo ali e checar essas informações para saber se era real, enfim, para divulgar isso. Como que você faz quando são fake news? Você já aconteceu com você em algum momento? Eu não lembro. Juridicamente eu nunca tive problema com fake news. Juridicamente não. Eu já tive casos de informação imprecisa, né, e não fake news. Volto a falar, Marília é pequena, né? Então você tem muito histórico da pessoa. Você sabe quando a pessoa quer plantar alguma coisa em você. Sim. Né? E aí você já... Não estou falando que é infalível. Pode ser que um dia que você caia nisso, né? Mas já enfrentei situações de imprecisão na informação. Hoje, eu prefiro perder o furo de reportagem, né, o furo de informação, do que cair numa cilada. Eu não tenho mais muito essa coisa do imediatismo, porque tem rede social, tem digital, ele é tão rápido, que acho que a função nossa principal é a análise ali, é uma percepção, é despertar um olhar diferente para o ouvinte. No caso nosso, o rádio já não é mais rádio, o rádio é um veículo de comunicação, né? Integrou tudo, rede social, internet, TV, rádio, está tudo integrado, né? Então ele deixou de ser, o rádio sempre foi o mais imediato de todos, né? O jornal demorava um dia para ser impresso, entregue, distribuído, era o dia seguinte. A TV, por uma questão operacional, ela era muito mais lenta, né? Você levar eu lembro, tinha os caminhões de satélite, para você fazer um link ao vivo pela TV, e o rádio, você chegava lá, eu já cheguei a entrevistar a gente num orelhão. O cara era um figurão, não existia celular direito naquela época, né? Vem cá, puxei o figurão para um orelhão e entramos ao vivo, né, no estúdio com o figurão. E ele era altão, a gente embaixo do orelhão, o orelhão era meio baixinho ainda, os dois encolhidos lá e fazendo a entrevista com ele de um orelhão em tempo real ao vivo. Então o rádio tinha isso. Hoje o rádio está perdendo isso, esse imediatismo, para a internet. Então, a análise, a percepção, a precisão não pode ser mais jogada em segundo plano em função do imediatismo, né? Recentemente eu tive uma situação que foi assim, muito legal, de confiança em quem estava do outro lado, né? Não vou citar a pessoa, mas uma operação da Polícia Federal na Prefeitura. E eram 7h33, estava acontecendo a operação e uma pessoa me mandou no WhatsApp. Acho que foi o dia que eu estava lá. Foi nesse dia? Mandou no WhatsApp. Pela pessoa eu corri o risco, porque nunca ela tinha me colocado em fria. E aí eu recebi as informações e no escuro. Do jeito que vinha, sem filtro, eu já jogava eu fui um papagaio ali. Eu jogava as informações no microfone. Agora, você imagina se eu estou ali, um cara insano, né? Depois eu até caí um pouco a ficha. Imagina se o filho dele está brincando comigo, pega o celular dele e começa a fazer isso, né? O que você vai explicar no dia seguinte, né? Mas depois bateu tudo, veio a nota oficial, veio todos os fatos acontecendo. Então tinha gente que estava me ouvindo e falava assim, eu me sentia no Doom, aquele joguinho de realidade virtual, andando junto ali com a narração. Eu me sentia assim. Eu falei assim, você sentiu isso porque eu também estava sentindo isso. E você já foi o contrário? Já aconteceram fake news sobre você? Não sei, pode ser que sim, alguma pode ser que não. Alguma que tenha te marcado ali? Eu acho que o fake news acho que vai ser regulamentado e nós vamos saber o que é o fake news certinho, né? Eu ainda procuro achar que são mais imprecisões, e aí muitas imprecisões, né? Muitas imprecisões. E aí eu estou começando a ficar menos tonto, né? Já que eu respondo tanto processo, começar a processar também, mas visando, e eu falo, não sou santo não, visando a reparação civil. Porque a criminal, se o cara não vai dar cesta básica no máximo, né? Crime contra a honra, essas coisas, vai dar cesta básica. Agora, a reparação civil eu acho interessante. Vai doer bastante no bolso do outro. Não, e também buscar, eventualmente, porque muitas imprecisões, aí sim, muitas imprecisões, e a gente percebe que são tantas imprecisões que passam a ser maldosas, né? Sim. Você errar eventualmente. Então, mas né? isso aí só obrigatoriamente, é um programa que fala sobre síndico, aliás, nós estamos falando bastante, mas é claro, até pela vivência e experiência do nosso entrevistado de hoje, volta e meia, fala, onde que eu estava mesmo? Então, só voltando um pouquinho para comunidade condominial, o síndico está exposto muito a isso. E ele passa muito esse fake tipo news, falando novamente das redes sociais.
E também não só os síndicos, mas quem mexe com isso, e também as empresas, né? Que acabam sendo vítimas, às vezes, de falsas notícias, e em razão da empresa ser, digamos assim, vitrine, a própria imprensa, ou preparada ou despreparada, acaba embarcando nessa onda e causando uma dor de cabeça terrível. Como é que você, um homem de comunicação, que trabalha com isso no instantâneo, como é que você vê isso? O que você acha que... A gente teve um caso recente, foi legal lembrar aqui agora, um caso recente, eu recebi a informação quase que em tempo real do super-herói, que a gente viu que não era nada disso, né? O Vigia da Guarita super-herói. Eu recebi a informação em tempo real. Gente muito idônea caiu nessa história. Pela forma que eu recebi, eu falei, peraí, isso daqui não está muito bem contada essa história, né? Mas não sei se é instinto, que foi sorte, né? Eu entrei no dia seguinte na história. E aí, ao entrar no dia seguinte, eu já tinha a ficha corrida do cidadão de Maria da Penha, escambau 4, abandono de posto de trabalho, não sei o quê, eu falei assim, porque um quebra-cabeça não encaixava direito, né? Por que estava ali? Se foi tão rápido assim, o SAMU chegou, o que ele ficou fazendo depois? Sabe, não tinha muito, tinha alguns pontos obscuros ali, né? Agora, não sei se é sorte, se é o tempo, né? Depois todo mundo viu, né? Quer ver uma outra, para não ficar só nesse caso aí? Zap em briga de família, né? Grupo de Zap para WhatsApp para briga de família. Quando teve aquela famosa condução coercitiva do Lula, né, em Congonhas, e o Moro estava no auge. O Moro era o nosso super-homem, né? E a gente gosta de ter os super-homens, né? Eu falei assim, olha, eu achei estranho isso daí, muita parafernália. O cara tem endereço fixo, tem não sei o quê, não foi citado, não sei o quê, de repente está numa condução coercitiva, com toda a imprensa em cima, na família, no grupo da família. No grupo da família. Nossa, eu saí do grupo da família, né? Aí meses depois, me colocaram de volta no grupo da família. Vem a quebra do sigilo da Dilma, entendeu? Aquela quebra, não é da Dilma, da presidenta da República, ou presidente, né? Ela gostava de falar presidenta, eu sou mais antigo e falo presidente, né? Ali poderia ser a Madre Teresa de Calcutá e não a Dilma. Então eu tenho a obrigação de defender o princípio da cadeira, né? Que um dos mais altos símbolos da democracia, que é do presidente da República, partido, né? Da presidência da República. Independente e todo mundo... Independente do partido que está aí me tiraram do grupo de novo. Aí eu saí do grupo de novo. Você é petista, não sei o quê, né? E grupo de condomínio, você já participou alguma vez? Grupo de condomínios. Eu não estou no grupo do condomínio agora. Você precisa entrar. Votar, mas eu não sei, eu não sou muito bom para o grupo de condomínio. Não, é só política, religião e assuntos. Basicamente é igual ao grupo de família. Praticamente é igual ao grupo de família de macarronada, né? Não deixa de ser uma grande família, né? Sim. E aí a gente se preocupa em trazer essa orientação para o síndico em o que ele fazer respirar, nesse caso. Respirar. Né? Porque as fake news elas vão acontecer. Podem acontecer de assuntos aleatórios, mas podem acontecer da sua vida, né? Primeiro fazer o filtro, né? Dá sempre uma respirada, porque pode ser impreciso. Outro dia, sem querer, eu estava no WhatsApp com a caixa alta. E a pessoa me respondeu, por que você está gritando comigo? Isso aconteceu comigo. Eu falei, cara, eu não estou gritando, eu estou super zen. Eu nem sabia que isso era... E a língua portuguesa é a mais terrível de todas, né? O inglês, outras... me falaram uma vez que o mandarim também, o chinês é terrível, né? Mas a língua portuguesa, ela é muito dúbia, né? E a gente tem nosso déficit também de aprendizagem. Com certeza. Então, uma frase, dependendo da construção que você faz, uma vírgula que você esquece, você está falando uma coisa zen, você está falando uma coisa zen, e a pessoa lá está achando que você está xingando. Então, eu reputo muito a isso, né? O síndico toma muito cuidado com isso, porque ontem aconteceu uma ouvinte, né? Não sei se foi no Instagram, desceu a lenha, gente, né? Daí eu olhei, peguei e mandei uma resposta, tipo assim, educada, né? Falou, aqui é o Giroto, tal, era até da empresa, não era o meu, aqui é o Giroto, tal. Não sei, um doce a pessoa. Mas ela mandou uma mensagem muito agressiva, tipo assim, isso daí é um lixo, como que ela falou? Ela estava criticando que a gente falava muito, coisa que a gente não faz, né? Fala muito no lugar do entrevistado. Né? A gente não faz muito, né? Daí eu falei assim, legal a sua dica, vamos usar aqui para, né? Realmente a gente tem que se policiar, porque a estrela é o convidado. Nós estamos lá para tentar tirar... Tem uma primeira fase que é de news, comentário, depois tem o convidado, e a estrela, a partir dali, é o convidado. A nossa obrigação lá é o quê? Tentar extrair o máximo de conteúdo daquele convidado, mas a estrela é ele que traz audiência para nós.
E ele falou, é uma coisa que a gente nós estamos discute. fazendo aqui hoje, né? Vocês estão me respeitando. Vocês estão me respeitando bastante. Eu, aqui, como né? comentarista, estou tranquilo, estou aprendendo. Coisa que eu não faço lá, às vezes eu atravesso mesmo. E a gente sabe disso, a gente tem esse senso crítico. Né? E ela comentou, eu falei assim, realmente a gente se policia aqui e tal. Foi um doce de pessoa. Né? Se eu poderia pegar ali... Mas ela voltou naquela onde ela tinha falado mal e... Não, ela falou assim, obrigado tal, pela atenção, não sei o que, só que ele elogiou o Wagner, falou que o Wagner que é o melhor. Né? Porque ele interagiu primeiro, não sei se foi isso também, porque ele interagiu primeiro, ela falou, você é o melhor daí. Né? Aí eu falei, vou interagir, ver se ela me elogia também. Não me elogiou, não. Aí a Karina foi também, não elogiou a Karina também, não. Né? Só elogiou o Wagner. Só o Wagner. Mas ele tem uma voz padrão mesmo, né? É o padrão William Bonner, né? Mas acho que é isso também. Dirimi, o zóio no zóio ainda é o melhor de todos, né? Sim. Quer dizer, eu não sei em casos extremos. Depende, né? Depende. Mas tira, né? Eu acredito que o olho no olho FaceTime é bom. ajuda. O FaceTime ajuda. Só que dependendo de como do grau, né, do nível. Né? De como aí é melhor evitar. A temperatura Sim, daquela situação, eu prefiro esperar, acalmar, para depois reunir presencialmente. Né? Cada caso é um caso, realmente. Porque se alguma coisa ali que foi um conflito de interpretação, o ligar, você vê pelo tom de voz da pessoa. Isso, olha, eu estou falando isso, você está entendendo isso mesmo? Já 90% das situações dirime. É aquilo que a gente fala, às vezes a gente escreve de um jeito, a pessoa lê de outro jeito, né? E outra coisa também, que os valentões de rede social, né? O cara isso é gostoso, isso é gostoso. Aí isso é gostoso. Aí isso é gostoso ao vivo, né? O cara é um valentão, o cara é valentão, aí você tromba com ele, né? O cara primeiro ele finge que você não, acho que ele não sabe quem é você. Não sabe quem é. Mas na rede social tem isso também, a pessoa é mais valentona, às vezes se expressa mal. Então, acho que o primeiro passo sempre é esse. A primeira dica que eu dou para o síndico é essa. E a dica de comunicação dentro do condomínio? Qual que é a melhor opção para o síndico se comunicar dentro do condomínio? Porque a gente sabe que, às vezes, o problema é a falta de comunicação. É legal que você fala do síndico, e agora eu falei do juiz de futebol, né? Agora eu estou fazendo uma analogia com o administrador, com o governante, de uma forma geral. Né? E não sei se foi anteontem que eu falei que nós estamos num momento de eleição, né, um momento muito importante para o nosso país. Né, e às vezes a gente perde o foco do que é que está acontecendo. Né. Nós estamos escolhendo o gerentão do Brasil, o executivo, o gerentão do Brasil, o gerentão do Estado de São Paulo e os assessores, né, em tese, que são os parlamentares, né, que são mais poderosos muitas vezes do que o próprio presidente, do que o próprio governador. E a gente não dá atenção. Mas a estrutura da democracia tem o Senado, é essa, né? Que é do conflito de você, né? O legislativo tem que ser mais forte. Presidencialismo de coalizão, tal, né? É aquela história. É complicado, é ruim, mas não inventaram nada melhor. É o que temos para o momento de melhor. A melhor não inventaram opção. Nada melhor que a democracia. Sim. É complexo, mas não inventaram nada de melhor. E aí eu falei o seguinte: nesse momento de escolher o gerentão, e no caso do síndico, né, não é bravata, não é jogar gasolina no fogo. O estadista, muitas vezes, é aquele que renuncia à própria vaidade. É aquele que se cala diante de uma ofensa, buscando o melhor para a sua comunidade. Então, o síndico, eu fiz esse paralelo quando você falava com o estadista. Ele não pode ser ele que vai jogar gasolina se está vindo uma ofensa. Né? Ele tem que buscar a função de estadista, a função de quem quer realmente o bem. E a gente perdeu muito isso daí, o conceito, né? De quem quer o melhor ali. Então, se ele for com a diplomacia, com o diálogo, né, chegar já com a calma e não jogando mais gasolina, 99% das situações ele vai estar resolvendo ali. Nada mais do que um mediador de conflitos. E se ele é bem intencionado... Agora, se é um síndico, um político, um comunicador, um advogado, tal, mal intencionado, ele tem que sair fazendo bravata mesmo, para desviar a atenção, para não ter auditoria nas contas, para não ter nada, porque aí ele faz igual um mágico, né? Pum, joga a fumaça aqui, desvia a atenção para cá, para ele fazer o truque para lá de lá. Né? Então, se ele é bem intencionado, se ele está tranquilo, entendeu? Vai com a calma que a comunidade inteira vai sentir e vai ficar do lado dele. Ele vai ter um caga-raiva lá, desculpa o termo, pode falar aqui, mas... Né? Vai ter o caga-raiva lá, que às vezes é o espertalhão que já foi, roubou e quer voltar para o cargo dele. Né? E a comunidade sabe quem é, dentro do condomínio ali, principalmente quem está há mais tempo, e mesmo, você percebe pelo cheiro, né? Pelo ar ali, né? O cara que está fazendo aquilo para ser espertalhão, para usar o cargo de síndico, para se locupletar, e aquele que está lá por honestidade de princípios para tentar fazer algo, pode até errar, mas a comunidade ali percebe que ele tem honestidade de princípios e vai estar junto com ele para ajudar ele a acertar.
Eu queria... nosso tempo Fala no muito, final. né? Fala muito, né? Nós já passamos aqui do nosso tempo, mas eu queria deixar aqui para quem está nos ouvindo, a Luciene, que é síndica em Bauru, está aqui com a gente. A Ana mandou aqui um parabéns, um podcast sensacional. 95.5, Jovem Pan Bauru, hein? 95.5. É verdade. Acompanha Vamos chegar em Bauru, hein, Giroto? A gente precisa conversar sobre isso, Jovem hein? Pan FM 95.5. E a gente aproveitar para agradecer a aula que você deu aqui de comunicação, porque... Que aula que nada. Como não? A gente tem que aprender com gostoso as referências. É gostoso, tá nervoso, mas é gostoso. É gostoso. Não, um bate-papo. Você vê que é tranquilo, um bate-papo e... Faltou uma IPA aqui, uma Weiss aqui, né? Aquele whisky que você falou. Do seu parceiro aí. Foi dica? Do seu parceiro aí, do parceiro aí. Do Take and Go? Vou falar pra eles. Da próxima vez deixar uma cervejeira aqui pra gente descontrair, né? Mas, aí dá processo mais fácil, aí tem que tomar cuidado. Não, melhor você viu o flow que aconteceu lá, né? Eu falei que a nossa geração, né, as nossas gerações, né? Elas estão sendo cobaias do que está acontecendo, né? E um dos momentos que nós estamos vivendo é esse, do corte, né? Corte. O cara fala 50 minutos. O que vai viralizar na internet é uma frase retirada do contexto e aí ele vira aquele rótulo. E aí não adianta você... o Emílio Surito costuma falar, né? É uma torcida enfurecida que quer sangue, não adianta você querer debater com eles, né? Nem pedir desculpa, porque você não tem... Eventualmente você pode até ter errado. Mas se é um recorte, você vai pedir desculpa do quê? Se você não fez aquilo. Se você pede desculpa, dá a impressão que você fez, né? E você tem num contexto da Jovem Pan lá do Morning Show, Adriles, né? Foi uma brincadeira de mau gosto que ele fez, mas o cara tinha feito um discurso de 34 minutos detonando com o que aconteceu na Alemanha, que eu tenho medo de falar, né? No mundo, né? No mundo. O que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, A gente sabe. Né? Ele ficou 34 minutos detonando com aquilo. Aí fez uma brincadeira infeliz, no final fez o gesto. Pronto. Né? Aquilo que viralizou, aquilo foi recortado, retirado do contexto e parecia que ele era um apologista. Então, assim, aí eu entendo os síndicos, né? Os famosos recortes. Né? Mas mesmo em relação ao recorte, histórico de vida, histórico de conduta, o recorte dura 48, 72 horas. Ele, por si só, e aí voltam mais fortes. É importante eles não terem medo, né? Não terem medo. Você vê os cancelamentos, jogador de vôlei, esse, aquele, tal, uma série de cancelamentos, né? Normalmente, quando é feito de forma... que isso sempre existiu, sensacionalismo, né? Tinha notícias populares, lembra, né? Espremeu, sai sangue. Exatamente. E tal, que é para atrair atenção. Então, o recorte nada mais é do que a minutagem. O ativo da comunicação atual é minutagem, né? Antes a audiência, 90% de audiência, agora é minutagem. Quanto do seu tempo eu consigo tomar? E é uma briga profissional, muito profissional. Né? Algumas empresas chegam a ter 80 prêmios Nobéis, né? Debatendo como fazer para prender sua atenção. Então, quando aparece o cachorrinho bonitinho, luzinho, não sei o que, não é à toa, não é aleatório, é para prender sua atenção, e isso reverte em dinheiro, né? Então, o recorte nada mais é do que, numa unidade, cada vez mais a gente sendo impactado por informações, você parar e olhar aquilo. É o sensacionalismo do Notícias Populares, agora no digital, né? Para prender sua atenção, essa atenção vai ser revertida em minutagem e em dinheiro para quem está prendendo sua atenção. E isso que faz com que a gente agradece. Nós somos ovelhinhas, né? Nós somos pintinhos, né? Em volta de raposas felpudas ali, querendo prender nossa atenção o tempo inteiro. Por isso a gente agradece a audiência das pessoas que ficam aqui com a gente, porque a gente leva um caminhão de informações, né, da vida em condomínios, mas também cada pessoa que vem aqui traz um pouco da sua história, tem um momento para falar sobre isso, e isso que enriquece o nosso conhecimento e o conhecimento de quem acompanha a gente aqui desde o nosso primeiro podcast. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. É um manual de sobrevivência no mundo atual também, né? Sim. Que, no caso de Bauru está em quanto já? Bauru tem muito mais, é uma realidade muito maior que de Marília. Mas proporcionalmente o quê? 60%, 70% da população já está em condomínios? Eu acredito que 70% sim. Que é o Bauru índice. tem quase que o triplo de condomínios que Marília tem. É legal a gente renovar essa estatística nossa, né? Marília, você acha que está com quanto hoje? 60%? Eu acredito que é entre 50% e 60%. Trabalhando ou vivendo, né? Sim. Trabalhando rotineiramente, porque você passa em condomínios o tempo inteiro. E não é só isso, trabalhando até
como operador do condomínio, como porteiro, faxineira. Que é mais um público, né? Também. O profissional em condomínio, né? Sim. O profissional em condomínio, que é um exército, né? Um verdadeiro exército. Exatamente. E dá até um programa, porque são invisíveis, né? A gente não valoriza, né? Que a gente fala do jogador, do juiz de futebol, do síndico, são invisíveis também. E são pessoas que, se você a greve for do ver, lixeiro, que todo mundo lembra do lixeiro. Se você for ver lixeiro, a né? pandemia, são pessoas que nunca pararam, né? Estavam sempre na linha de frente. Na linha de frente ali O que do teve de condomínio. injustiça, né? Você fala assim, fique em casa, não sei o que, tá tudo bem, né? Uma vez eu quebrei o pau também, né? Você ralando lá tal, eu falo assim, você é um insano, não sei o que. Não, peraí, né? Me dá meu Bolsa Família aí que eu vou pra caverna rapidinho. Eu quero ficar na caverna, mas não posso ficar na caverna. Sim. Né? Então, quantos ali, né, ficaram e aumentaram o nível de exposição, né? Sim. Na atividade deles, o nível de exposição deles foi ampliado na pandemia. Aqueles que trabalham com a limpeza, com o próprio controle de acesso de pessoas, né? Então são pessoas importantes. As pessoas que faziam o transporte dos ativos para as pessoas poderem ficar em casa, né? Alimentação, medicamento, né? Aumentou muito isso. Quer dizer, mais gente, a exposição deles para atender quem estava podendo ficar em casa, né? Mas Giroto, a gente sai mais forte. Essa acho que é a mensagem, a gente sai viu? mais forte da pandemia. Eu queria te agradecer muito. Eu sei o quanto você é reservado, né? O quanto você não gosta dessa exposição. Apesar de o discurso ser diferente, né? Tímido também. Tímido. O pessoal acha que não, né? E é uma coisa chata, né? Porque você chega em reunião de família, você é da comunicação, faz o discurso. Meu Deus do céu, né? Faz o discurso, estou aqui invisível, né? Me deixa quietinho, né? Eu quero esse momento, justamente esse momento que eu quero. Né? Faz discurso aí, faz isso aqui. Não, deixa eu quietinho aqui, né? Mas eu queria agradecer não somente Ninguém chega pro ginecologista, pro obstetra e fala, faz um parto aí, né? Pra gente ver, né? Ninguém fala isso, né? Mas também agradecer o apoio que você nos deu desde o começo, que foi extremamente importante, abriu portas para a gente, por isso que a gente acha importante que você esteja aqui conosco, e agradecer muito, né, o seu tempo aqui, queria também que você, se você quiser falar, agradecer. Antes de mais nada, eu também gostaria de agradecer, hoje foi um dos 7, né? Foi o que eu menos falei. Porque não tem muito que... Então, meu intento foi objetivo, neutralizar o Matos ali. O comentarista hoje não atuou muito, né? Face ao outro comentarista. Não, mas nós temos um comentarista de Eu falei, mas Maria, seu pai tem cara de bravo, eu tô com medo de... Décadas de experiência. Não, mas eu falei isso, seu pai tem cara de bravo, tem medo de ir lá. Eu falei, como assim? Ele não é bravo. Não, nada a ver. Mas agradecer mesmo, porque acho que se enriqueceu, trouxe talvez uma outra visão do Giroto, da pessoa, né? Não do comentarista da Jovem Pan, mas uma visão diferente do bate-papo e até na posição da cadeira hoje você se expôs mais. Então, realmente não há muito o que comentar, a não ser agradecer, né, que eu acredito que quem nos ouviu e vai ainda, o podcast tem essa, né, vai ouvir a hora que der, enfim. É bom porque propaga, né, que a ideia é essa. Matos, é muito engraçado porque no dia a dia nosso, ali você tem a resposta em tempo real, seja em comentário, seja em pergunta. O que eu perdi de raciocínio aqui, porque você muda, né? A gente fica preocupado às vezes com a pergunta futura, com o tempo futuro. Que o pânico nosso é o silêncio, né? A gente tem medo do branco. Durante a conversa, você fica ali, toda a equipe fica administrando e ajudando o convidado para ele não ficar numa situação de saia justa, perder a memória. Não saber o que ter falar. Você viu a hora que eu falei, não sei por que eu comecei a falar falando? isso, né? Porque você cai numa outra situação. O meu raciocínio, quando eu estou na Jovem Pan, o Matos está dando uma resposta. Eu estou pensando na próxima pergunta. Né? Não é bom falar essas coisas que você dá... se o Matos para no meio da resposta dele e fala assim, o que eu estou falando? Às vezes a gente não sabe. Porque nós estamos no ponto futuro, já preocupados, na hora que ele dá o respiro, já entrar com a próxima pergunta. Aqui é o oposto. Né? Às vezes eu ficava pensando na próxima pergunta e falei, mas não vou perguntar nada, tenho que responder. E aí me perdia na pergunta. Mas é um exercício legal, gostei, muito obrigado. Primeiro, a gente tem uma tradição, a gente sai muito pouco, a gente é meio... sei lá também, perfil psicológico, né? E para evitar a exposição, Tem exceção que é gostosa, né? Você estava chegando aqui, acho que é Walter, né, de baixo, né? Você que é o Giroto, vem tirar uma foto, você que tal. As pessoas queriam te ver isso aqui, é uma delícia, inclusive. isso é uma delícia, isso é muito gostoso. Mas tem esse cara que é legal, mas num evento, num coquetel, não sei o quê, ele começa a ficar chato, né? Que é o tiozão, né? A gente tem o tiozão amoroso, o tiozão que fica violento, o tiozão que chora, né? Tem o tio bêbado que chora, sempre toda a família tem, né?
Então a gente evita, às vezes, até em eventos sociais, em função disso, que no momento que eu sou, tem um cara que vem também, põe dedo em rixa, é isso, é aquilo, não sei o que e tal, né? Te dá um monte de lição de moral. Que é chato, porque às vezes você está com a esposa, com o filho e tal, né? Mas faz parte do jogo. Mas tem os carinhosos, mas mesmo os carinhosos chega uma hora que dá um pouco de excesso, né? Então a gente evita, né? Evita em função disso. E também pela personalidade. Mas eu fiquei lembrando aqui, o evento de vocês, todos os anos, era um dos poucos que a gente ia também. Ele né? sempre prestigiou a confraternização de vocês. Eventos de síndico. Então a gente sai poucas vezes no ano, mas tem alguns que a gente sempre, e talvez por isso que eu esteja aqui no primeiro podcast Era isso da minha que eu vida. ia falar, não tinha como você falar não para mim, Giroto. Impossível, tá? E sabe uma coisa, porque eu já falei não em podcasts, né? O primeiro que eu estou vindo realmente é esse. Eu estou pensando agora nos que eu vou ter, porque eu não vou poder, a pessoa falar, agora eu vou ter que ir, né? Porque a pessoa fala assim, você foi no da Marília, você foi no síndico faixa preta, né? E não vai vir no meu, né? Então, milhares, não, centenas, também não, dezenas. Umas unidades de podcast eu vou ter que ir para umas unidades, né? Umas unidades eu vou ter que ir. Vamos dizer que você abriu uma outra Mas eu tive a caixinha. confiança de vir aqui, né? Foi legal que vocês quebraram esse gelo. Tinha um receio de vir. Viu? Vim, gostei. Apesar Até agora não machuquei. achar que eu sou bravo, né? Embora não tenha acabado ainda, né? Não deu nem o processinho? Não, E o não. picareta do vagabundo, vamos falar dele agora, né? Giroto, você tá indo super bem. Vamos aqui, ó. É na saída. Na saída sempre dá uma, né? Não, deixa quieto. Eu lembro que eu falava que era o segundo maior canalha vivo da comunicação de Marília. Eu tinha um segundo bordão além do Fuja da Ignorância. Sim. Eu que sou o segundo maior canalha vivo da comunicação de Marília e tal. Rapaz, eu fui perdendo. O primeiro colocado saiu do circuito, né? E hoje acho que eu devo estar em 10º primeiro, que você vai ficando mais velho, né? Fui lá para trás. Mas já fui o segundo maior canalha da comunicação de Marília. Tô até engasgando aqui. Eu vou falar, eu bati na tecla isso, né? Eu que sou o segundo tenho cadeira para falar sobre isso, né? Porque disso eu entendo. O Fuja da Ignorância é melhor, né? Da minha tia Catarina que veio. Foi uma junção ali, Fuja da Ignorância. Mora aqui, ela era moradora aqui da Rio Grande do Sul. A minha avó, minha família materna é pioneira ali da Vicente Ferreira, daquela região. Marília acabava na Vicente Ferreira, na casa da minha avó, Isaura. Né? Não, tinha Dona Ivan, vizinha ali, que acabava. Não, tinha um barbeiro ali. E tinha um botequinho que a gente ia comprar tubaína também. Ainda tem uns botecos ali, né? Na subida ali. A gente falava faculdade de filosofia, né? O Nesp ali era a faculdade de filosofia. É antigo falar isso, faculdade de filosofia. Perto ali do... Como que chama lá? O Pé de Veludo. De onde foi o tiroteio do Pé de Veludo. Na esquina do Iara. Mas por que comecei a falar disso tudo? Eu sabia que você ia falar isso, eu tinha certeza. Por que nós começamos a falar disso tudo? Do Fuja da Ignorância. E minha tia Catarina, ela ralhava com a gente. Molecada, né? Terrível, né? E ela usava muito criatura. Criatura vem dela. Inclusive ela passou um perrengue, a Unimar salvou ela, o HBO, agradeço eles lá na Covid. Né? Já tá beirando os 90, minha tia. E veio dela, o criatura veio dela. Ela era muito bonita na juventude dela, né? Das tias nossas, mas ela era assim, aquele estilo italiano autoritário, assim. Brava. Né? Botava ordem na gente. E eu tinha 3 primos ali, né? Então era a casa que eu mais gostava de ir, porque na Rio Grande do Sul era um terrenão, era uma chácara para nós ali. Comia mora verde com sal, passava todo mundo mal, ela ralhava com a gente. E o criatura veio dela. Então foi meio que uma homenagem. O Fuja da Ignorância Criatura. Aliás, então eu queria aproveitar que você tem esse jargão que é tão famoso e finalizar o podcast com isso, até porque, né, a gente traz essa vida em condomínios, conhecimento para os síndicos, para as pessoas que nos ouvem. A concepção desse formato de informação é exatamente nesse sentido. Mas você vê que ao longo dos anos, né, acaba sendo a exceção que confirma a regra também, né? Porque tem hora que a ignorância é uma bênção, né? Tem hora, né? Eu fui repensando ao longo dos anos, mas aí, no momento da ignorância ser uma bênção, é justamente a exceção que confirma a regra, né? E mostra bem o que seria o propósito meu na comunicação. Não é ser falso moralista, não me usem como espelho para nada. Não tenho essa pretensão, muito pelo contrário. Né? Mas provocar, né? Tirar do senso comum um olhar diferente. Acho que esse que é o meu propósito ali. Fazer a pessoa parar para pensar fora da casinha. Não é porque o ratinho gira ali que nós vamos ficar a vida inteira girando naquele mesmo sentido que o ratinho gira, né? O hamster gira ali.
Então, acho que é isso. E o fugir da ignorância é nesse sentido, né? De você refletir, pensar, ter um olhar diferente. Às vezes, eu sinto lá que a minha função é provocar, fazer uma provocação à pessoa. Para ela até, nem que seja contra mim, se indignar contra mim. Mas é uma forma dela sair daquele boi-boiada, né? Daquele boi-boiada, né? Ser boi na boiada. Acho que isso que é o mais triste, né? Por isso que às vezes eu até gosto quando a pessoa vem, porque despertei algo nela. Despertei. Na área nossa, quando você não consegue despertar nada, nem um pouco de raiva da pessoa, nem um pouco de... Você não vai fez para casa, função, vai para casa, né? Então acho que o fuja da ignorância é bem nessa linha, né? Acho que a ideia também é essa. Quer que eu finalize, então? Eu gostaria de te pedir para você finalizar. Já estourou muito o horário aqui, né? E agradecer novamente. Colocaram até uma vassoura atrás da porta aqui para me mandar embora. Viu? Não quis vir? Vamos ficar aqui agora. Agora vai. Então. Agora mas você vamos viu? Segurar vocês aqui. Agora eu vou lembrar aqui, ó. Foi legal ou não foi legal? Foi muito gostoso. Muito obrigado. Ele falou assim, eu vou, mas não vai ser legal. Eu falei, vai ser legal. Não, ela falou, bom dia. Eu falei assim, é um dia. Se vai ser bom, eu não sei, né? No final do dia não vamos saber. Finaliza pra gente, então, Giroto. E isso também, né? Que é você repensar, né? Nem que seja, a gente às vezes usa baralhinho e tal, né? Porque para Alzheimer, leitura, né? Para você fazer exercício pro seu cérebro, né? Sim. Hoje eu exercitei meu cérebro aqui muito. Porque a gente pega aquele batidão de... Você fez até pensar quantos anos, são 17 anos já no ar. Sim. Né? Então você tem aquele batidão. Dá o frio na barriga ainda da entrada ao vivo. Acho que o dia que perder isso é hora de realmente parar. Tem muito... Eu cobro isso dos políticos e tem isso muito para mim. Muito para mim. Saber o momento de... Pelé soube a hora de parar. Entra para a história. Né? Outros craques não souberam a hora de parar e... Né? Schumacher, né? Porque voltou, né? Ia estar vivendo bem com a família até hoje, né? Saber o momento. Eu tenho muito isso na minha cabeça, né? E acho que eu estou ali muito próximo do momento lá de abrir espaço para a molecada, né? De ter a minha alternância também dentro da Jovem Pan Marília. São muitos anos, né? Não consegue se reinventar, se renovar tanto assim. É hora de abrir o espaço, né? Mas vamos finalizar por aqui, né? Então foi legal esse exercício cerebral que eu fiz hoje. Esse exercício foi legal, né? Eu ganhei aí uns 2 anos de prevenção ao Alzheimer hoje. Já aqui, dá só de ficar mudar. Mais um tempo lá. Só de não ficar pensando na próxima pergunta no tempo futuro e ficar no tempo presente, dando a resposta, já foi um exercício gigantesco aqui. Muito obrigado. Obrigada, Giroto. Obrigada, Dr. Carlos. Agradeço a presença de todos que estiveram aqui com a gente. E, aproveitar o jargão, fuja. O pessoal me passou no ponto aqui, meu Instagram também, né? Instagram da Jovem Pan, agora tem o YouTube da Jovem Pan, o pessoal ativar aí. Jovem Pan Marília no YouTube, né? Vamos começar a streamar ao vivo também o programa. Legal. E @Giroto Filho, meu Instagram também. Legal que dá para interagir ao vivo quando eu estou lá. Dá para mandar mensagem de bom dia, boa tarde, mandar fotinho, mandar convite para rifa, para batizado, quermesse. Pode xingar também. Pode xingar também. Para podcast. E eu tenho que bater nos 4.000 rápido, porque faz 6 meses só, não bati nos 4.000 ainda. @Giroto Filho no Instagram. Me siga lá, me dá uma ajuda lá também. Fuja da ignorância, criatura. Obrigada, pessoal. Pode rodar então a vinheta do final.